Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Mais um Bate Pronto no ar. Bate Pronto pra gente falar muito do clássico. O clássico de ontem entre Corinthians e Palmeiras, que terminou 0-0, resultado xoxo, jogo também meio xoxo. Tudo bem, tiveram duas grandes chances para cada lado. O Maicon perdeu um gol incrível pro Corinthians e o Everton salvou. E do outro lado, o Breno Lopes perdeu um gol incrível pro Palmeiras no minuto final e o Cássio salvou. Quando foi perguntado ontem, depois do jogo, que o Corinthians estava perto da zona de rebaixamento, o Cássio ficou meio bravo com a pergunta, não gostou, falou que o Corinthians ainda está na frente de muitos clubes, mas tem muita coisa pra gente debater hoje. O resultado foi bom pra alguém? Foi ruim pra alguém? Abel Ferreira falou, velho Vamp, que lamenta o resultado porque teve o domínio do jogo. Eu não vi também esse domínio todo, ameaçar o gol do Cássio eu não vi. Temos muita coisa para falar hoje aqui. Boa tarde, velho Vamp. Mauro César Pereira também. Então a gente tem muito debate hoje, Vamp. E eu já te pergunto. A gente viu o Abel Ferreira falando em domínio do jogo. O que ele diz? Tivemos um domínio muito grande. Minha opinião é que perdemos 2 pontos aqui hoje. Só que aí a gente vai ver número, né? É 44% de posse de bola do Corinthians contra 56% do Palmeiras. Aí a gente é um pouco enganado quando se fala de finalização. Porque você tem 6 do Corinthians contra 16 do Palmeiras. Mas quando você vai falar em finalização no gol, são 4 contra 2. Ou seja, finalização às vezes contam muito chute longe do gol, chances nada demais. E aí eu te pergunto, realmente o Abel tem motivo para lamentar tanto e falar que perdeu 2 pontos no jogo de ontem porque o domínio foi muito grande do Palmeiras? Boa tarde, Chico. Boa tarde, Mauro, Flávio. Boa tarde a todos, né? Tudo bem, cada um pode falar o que quiser na coletiva, né? Falou que deixou 2 pontos. De fato, se você pega assim a situação do Palmeiras dos últimos anos, né? Em conquista, em organização financeira, tudo, né? E o que se vem jogando o Corinthians e o próprio Palmeiras, o resultado foi justo. Porque se o Abel, ele não viu nem o lance que o Breno Lopes perdeu o gol. Ele saiu, né? Ele não viu. Se você pegar assim os melhores momentos, tudo muito equilibrado, o Palmeiras chegou, a gente sabe que o Palmeiras tem uma bola parada muito forte, o modelo das bolas sempre procura o Gustavo Gomes, ou a batida do Piquerez, ou do Rafael Veiga, né? Só que, quando o jogo estava 0-0, quem teve a melhor oportunidade mesmo de cara a cara foi o Maicon, que olha lá, o lance lá. Esse lance aí, ó. E falaram que foi uma defesaça, mas também foi um baita gol perdido. Ele chuta meio em outras situações, o Roberto mais confiante, se tivesse vivendo um grande momento, ou talvez se fosse o Roger Guedes, não passaria aquela bola, né? Que é o atacante passando por um volante. Então, no final, teve aquela oportunidade mesmo do Breno Lopes, que ele não estava, nem viu isso, que ele, quando o Maicon dá o carrinho que faz a falta, ele desce. Ele nem viu, acho que ele nem chegou a ver o Breno Lopes perder o gol, né? Porque o Maicon dá uma entrada no Hendrick e disse que ele já sai a 1000, né? O que também é errado, né? Ele sair de campo ali antes do final. Agora dizer assim que deixou 2 pontos, que se é o atual campeão brasileiro quer perseguir o Botafogo que perdeu pro Flamengo, ele tinha que entrar, né, mais a 1000, porque aí diminuiria a pontuação. Se ganha, ele ainda enfrenta esse Botafogo lá no Rio de Janeiro. Mas eu acho que o resultado foi justo, porque ninguém também fez. Vontade não falta, né, Tico? O que falta é futebol, um futebol melhor jogado, né? É isso, né, Mauro César Pereira? Eu concordo um pouco com o Vamp. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Flávio Prado. Porque o Abel diz, tivemos um domínio grande do jogo, perdemos 2 pontos hoje aqui. Eu discordo. Não perdeu nada de 2 pontos, na minha opinião. Não achei... eu acho que o Palmeiras tinha que ter jogado muito mais por poder se aproximar do Botafogo, que perdeu pro Flamengo. Se o Palmeiras vence, iria para 8 pontos a distância do Palmeiras pro Botafogo. E acho também que o Corinthians deveria ter tentado jogar muito mais para se isolar da zona do rebaixamento. Time titular, vindo aí semana cheia depois para descansar. Eu me decepcionei com os dois, com a atuação dos dois. Mas não tem muito cabimento também, né, Mauro? Tem, na sua opinião, o Abel dizer que perdeu 2 pontos porque teve mais volume e teve um domínio total da partida do Palmeiras. Eu não vi grandes chances de gols, tirando essas duas. Uma do Maicon
e uma do Breno Lopes no final do jogo. Boa tarde a todos. O jogo foi horroroso, um lixo, um jogo péssimo, 2 times acovardados. Palmeiras não foi um time que deveria ser contra um Corinthians, que vinha de uma partida pífia lá na Argentina, que se classificou, na verdade sobreviveu, né? Porque foi amassado pelo time do Estudiantes, perdeu só de 1-0, e aí nos pênaltis conseguiu a classificação. Aliás, há muito tempo, eu não me lembro, para ser mais direto, eu não lembro de um time grande se classificar e as pessoas criticarem tanto a atuação como dessa vez. Geralmente a classificação, mesmo quando o time joga mal no mata-mata, time grande, né? Ainda mais em competição internacional. A classificação ofusca a atuação. Fala-se muito do resultado e o comportamento, o desempenho fica meio que em segundo plano. Não foi o que aconteceu semana passada. O Corinthians foi muito criticado. E a torcida do Corinthians, você percebia isso, falando com o corintiano, vendo na rede social, bem contrariada, porque o cara passou 90 minutos ali num perrengue danado. Não é possível. Tomou um gol na saída da bola e ficou o jogo inteiro ali contra as cordas, só tomando pancada. Enquanto São Paulo já tinha sido assim. 4 bolas na boa trave. Parte do tempo, 4 na trave. Então, que negócio é esse? Peraí. 6 no total. Com as 2 nos pênaltis. Então o cara pensa que aqui é Corinthians, porque isso não é Corinthians. Pô, peraí. O time do Corinthians não é um elenco fraco ou inferior ao Estudiantes para tomar aquele couro. E ontem foi de novo um time preocupado em não perder. E o Palmeiras, gente, vários momentos do jogo, o Palmeiras marcando no campo dele, esperando o Corinthians, e o Corinthians tocava a bola para lá, para cá, no campo de defesa, não acontecia nada. Nada. Achei o Palmeiras um time sem apetite, que tinha que demonstrar, concordo com você, velho. A gente consegue concordar. Olha só! Esse jogo é tão ruim que ele faz a gente concordar. Mas, falando sério, eu imaginava o seguinte, depois do jogo de sábado, cara, o Palmeiras vai ter que vir babando. O Corinthians também que é abalado. A classificação cercada de questionamentos e críticas, né? Então vai pra cima, vai pra atropelar e tentar ganhar lá dentro. Não foi assim, não. Você até lembrou, os 2 lances claros de gol foram dois lances de contra-ataque. O contra-ataque cedido pelo Corinthians é uma coisa inaceitável do ponto de vista corintiano. Porque o Corinthians tinha um homem a mais, conseguiu tomar um contra-ataque, ter um jogador expulso e quase perdeu o jogo. Quer dizer, como é que você com um homem a mais, que é a hora de você ganhar o jogo, agora eu tô com um a mais, vou ganhar o jogo. Tô em casa, é o meu momento. Não, quase perdeu o jogo, não perdeu por um detalhe. Eu também acho que é mais gol perdido. As defesas são ótimas, os goleiros são ótimos, sem dúvida alguma. É chovendo molhado falar sobre os dois, da qualidade de ambos. Mas é muito gol perdido, porque foi cara a cara, né? O Maicon foi cara a cara. Cara a cara, chutou na perna do Everton. Breno Lopes também. O Breno Lopes, cara a cara. O cara, ele é um atacante, né? Tinha acabado de entrar, descansado. A bola na medida, né? E a pergunta que vai ficar sempre é o seguinte, por que o Endrick não tem sequência de jogos? Porque ele entrou e foi muito bem, né? Aliás, absurdo o Daronco precisar do VAR para dar o cartão vermelho para o Maicon. Um absurdo. Ele estava do lado do lance. Uma porrada que, assim, para arrebentar a perna do garoto. E esse garoto tem que jogar mais vezes, na minha visão. Para que ele ganhe, inclusive, para ele ter mais malícia nessas jogadas. Quando ele entra, ele tendo que provar. Ontem ele foi bem. Mas às vezes não dá, cara. Você entra para jogar poucos minutos, ou entra quando é o time reserva. Aí você não está do lado do Veiga, do Zé Rafael, do Menino, né? O Dudu não, que está machucado agora, do Arthur. Você está do lado, de repente, de outros garotos e do Breno Lopes. Aí é outra história. Como contra o Fluminense, por exemplo, que ele jogou. Né? Então acho que o Endrick precisa ter oportunidade. Jogar mais vezes, começar jogando no time titular. A ausência de Dudu agora por um longo período, pela lesão grave que sofreu, acho que abre aí a oportunidade para que esse menino seja mais aproveitado, para que ele possa ter uma sequência de jogos, porque está com 17 anos, né? Quando foi para o time de cima tinha 16, agora já tem 17, ou seja, já está numa idade aí que o Moscardo tem 17 anos. E já é titular do Corinthians, barrando o Fausto Vera, né? Ontem até não jogou tão bem, mas já mostrou que é um garoto muito... Convocado, modo ontem. Foi convocado. Aliás, meio bizarro aquilo. Foi bacana ver a emoção do menino, mas durante o jogo, né? Ficou sabendo pelo repórter. Eu acho bem inadequado. A CBF deveria guardar essa informação para o pós-jogo. Porque pode até mexer com o emocional do garoto. Pô, o garoto está no meio do jogo, foi convocado. Aí o cara pensa toda a trajetória dele, lá menininho ainda é garotinho ainda, 17 anos, mas o esforço feito, e emociona mesmo. Fala, pô, fui convocado, que bacana. Aí, de repente, você está no meio do jogo, realmente poderiam dar essa informação ao final. Se fosse no final do jogo, ali, olha, você foi convocado, beleza. Mas no meio do jogo também achei que
não era o melhor momento. A cena foi bacana, mas, enfim, esse é um pequeno detalhe. Mas o jogo foi muito ruim. O jogo foi tão ruim que o de sábado, entre Botafogo e Flamengo, parecia jogo de Premier League perto daquilo ali. Sério, que foi um jogo bom, né? No sábado foi um jogo bom, foi um jogo de times com coragem, né? Que queriam ganhar. Né? E no domingo, o que a gente viu foi um espetáculo lamentável, porque os dois times tinham algo a provar. O Corinthians tinha que dar uma resposta ao seu torcedor. Não, depois daquele jogo horroroso lá de terça-feira que nós sobrevivemos, sabe lá, vamos ganhar do Palmeiras. E para sair de perto da zona, né, irmão? Tem um objetivo. Tem que pontuar e ganhar do Palmeiras, impedir que o Palmeiras se aproxime do Botafogo. Tinha muita coisa em jogo pro torcedor do Corinthians sair do estádio. O que o corintiano espera desse Campeonato Brasileiro? Uma vitória sobre o Palmeiras, sobre o São Paulo, sobre o Flamengo, sobre o Grêmio, que são os grandes adversários internacional. Atlético, Cruzeiro, é isso, porque não vai disputar o título, não vai chegar na zona de Libertadores, provavelmente não vai chegar. Talvez até chegue, tem tanta vaga, né? Pode até acontecer, mas não é o mais provável. Então, assim, esses jogos têm um sabor especial, é a oportunidade de dar uma alegria ao seu torcedor. E o Corinthians jogou para empatar, e o Palmeiras não teve, acho que o apetite que deveria ter para reduzir para 8, e aí, dependendo dele, poderia cair para 5. E um detalhe, o Botafogo perdeu nos últimos 7 jogos 9 pontos. 9 pontos ficaram pelo caminho. Se o Palmeiras vence, a diferença cairia para 8 pontos. Ou seja, Flamengo e Palmeiras não souberam aproveitar, né? Exatamente. O Palmeiras ontem especialmente, né? Porque cairia para 8. E assim, aí o Botafogo, depois daquela pataquada toda do técnico colocar o cargo à disposição no sábado e tal, a gente não sabe como é que vai ser o Botafogo daqui para frente, né? Vai ter jogos fora de casa, na volta da data FIFA. E se ele olha, viu já o Palmeiras no retrovisor, o Flamengo um pouco atrás, o Grêmio querendo chegar, já põe uma pressão. E olhar a próxima rodada, né, Maldo? O Botafogo sai para enfrentar o Atlético Mineiro. Né? Atlético e depois Corinthians, né? Tem 2 jogos fora. Na sequência, que ele fez 2 jogos em casa agora, se não me engano, Bahia e Flamengo. O Palmeiras pega o Goiás, acho que é isso. Deixa eu ver a tabela. Agora, isso que o Mauro falou, a gente vai falar muito dessa situação do Endrick ainda, realmente, que a gente falou ontem também no Canelada, né, no pós-jogo. Vamos falar aqui pro pessoal do Bate Pronto. Agora, tem essa situação, né, Flávio, que você vê, os dois tinham muitos interesses em jogo. Vamos lá, o Corinthians, ele precisava se isolar da zona do rebaixamento, que ele não se isola de novo. Pega o Goiás na próxima rodada. Sim, pega o Goiás, confronto direto. Aonde que é? Aqui. Aqui. Tem que ganhar. Aí você fala, ele poderia se isolar da zona do rebaixamento e, além disso, dificultar para o Palmeiras, que não se aproximaria do Botafogo. Esse objetivo, pelo menos, ele conseguiu. O Palmeiras, a mesma coisa. O Palmeiras, ele tinha o objetivo de se aproximar do Botafogo, que ele levaria para 8 pontos. Vale a gente lembrar, próxima rodada do Palmeiras, é do Palmeiras, é o Goiás. É o Goiás em casa. E o Botafogo pega o Atlético Mineiro fora. São jogos. O jogo do Botafogo é muito mais difícil. Ainda tem confronto direto do Palmeiras com o Botafogo. Tudo bem, que é no Rio de Janeiro. Ou seja, o Palmeiras poderia se aproximar do Botafogo e ainda empurrar o rival para baixo. Vamos jogar o Corinthians na crise e vamos botar eles ali perto da zona do rebaixamento. E foi um jogo que parecia que não tinha interesse nenhum. É como disse o Mauro, nenhum dos dois buscando a vitória, os dois ali parecendo com medo de perder, num clássico que tinha tudo para ser um jogo, que não seja tecnicamente maravilhoso, mas um jogo disputado, um jogo corrido, um jogo com chances de gol. E não teve quase nada, Flávio Prado. Bom, boa tarde a todos. E não foi surpresa pra mim, eu falava no nosso... Você falou mesmo. Pré-jogo, falava... Mas você também sempre é pessimista. Não sou não. Quando o jogo é ruim. Eu não sou oba-oba. Eu não fico levantando o jogo, eu sei que vai ser um lixo, falar que vai ser bom, pô. Eu tô sabendo que é um lixo, tudo indica que vai ser. Não tinha nenhum motivo pra não ser uma porcaria o jogo. Você tendo o Palmeiras, vice-líder, podendo se aproximar do Botafogo, não dava pra esperar um Palmeiras bom, avançando? Não, o Palmeiras não joga assim. O Palmeiras é um time... O jeito de jogar do Palmeiras é um jeito competitivo, mas nunca um jeito bonito, não é uma maneira bonita. Discordo, nunca bonito, não. O Palmeiras tem boas atuações, o Deportivo Pereira foi uma. Uma boa atuação, mas não é um jeito de jogar que me agrada. É um jogo burocrático, pragmático e ok. Eu já falei isso várias vezes. O Atlético de Madrid joga de maneira burocrática, pragmática, eu não gosto de ver. Funciona, mas não gosto, é só isso. E o Corinthians não tem time, então o Palmeiras não ia se arriscar, porque não costuma jogar bonito, e o Corinthians não tem time para isso. Então, para mim, era normal que o jogo fosse isso aí mesmo, né? Não esperava muito mais que isso, não. Ficaria surpreso se fosse um grande jogo, uma partida espetacular, uma partida do nível que nós tivemos sábado entre Botafogo e Flamengo. E aí os caras vão ajudando, o Botafogo só
Vai ficando. Botafogo lutando pra caramba pra se ferrar, né? Mas não vai conseguir pelo jeito, porque os times não... Os caras não estão aproveitando a oportunidade, não. E elas não vão ficar eternamente aí. Daqui a pouco o Botafogo se acerta. Então, pra mim, é um jogo de um nível baixo, como eu esperava que fosse mesmo. A história do medo de ganhar, de perder, né? Os dois ficaram com medo de perder e ficou aquele jogo sem vergonha. 0-0 com cara de 0-0. Teve esse negócio de superioridade de um e de outro, não. Uma hora um ficou mais com a bola, outro comeu, tudo toque lateral. Não teve superioridade de ninguém, não. Ninguém mereceu. Com 0-0, com cara de 0-0, com jeito de 0-0 e com nota 0-0. Foi muito ruim o jogo.